Olá, meninas! Vou explicar para vocês como que faz o alfineteiro. Olha só, vocês receberam tecido e feltro. O feltro é para fazer a folha e o acabamento, que é essa parte redondinha do molde que vocês receberam aí, né? O molde foi no papel sulfite, né? Foi xerox, então vocês cortem tudo no risco bonitinho, tá? Para fazer. Então aqui eu coloquei a folha, risquei aqui com um pedaço de sabonete, como eu já havia dito antes, para vocês deixarem um pedacinho de sabonete para riscar algumas coisas. Como isso daqui é mais escuro, eu vou riscar no sabonete, porque a gente vai fazer a folhinha e eu não quero que apareça. Então, isso daqui vai sair depois, então tá tranquilo. Esse daqui, que é a parte do acabamento, eu fiz também no sabonete para vocês verem aqui, ó, a marquinha da onde eu fiz, tá? Certo? Essa outra parte do molde, a gente vai riscar no tecido, tá? Tem que riscar no meio, porque o molde fala 2 vezes no tecido, então o que que eu fiz? Eu dobrei aqui, ó, o lado certo com o lado certo e risquei aqui no avesso, tá? Aí já vai sair cortado as minhas 2 partes. Risquei, tem que ter sobra de mais ou menos um dedo, tá, gente? Porque, como diz o molde, a gente vai costurar no risco. Se vai costurar no risco, automaticamente, toda vez que se costura no risco, a gente corta o molde com sobras, tá? Risquei, vou cortar aqui, ó. Tá? Mais ou menos um dedo. Depois que eu fiz isso, eu vou ir lá na minha máquina de costura e vou passar uma costura no risco em todas as laterais, sem esquecer de dar retrocesso no início e no final. E se quiser, para garantir uma costura bem legal, nessa esquina aqui também pode dar um retrocesso, tá, gente? O que que acontece aqui? Vai costurar tudinho mesmo, tá? E depois vocês vão ver lá que tem a parte da abertura. A gente vai fazer a abertura também, tá? Pra costurar essa parte aqui, é indiferente a cor da linha, porque não vai aparecer, isso aqui vai ficar escondido, tá? Não colocando um ponto não muito largo, põe um ponto normal de mais ou menos 2, 2,5, 3 no máximo, dependendo do que você já tem costume de costurar, não sendo muito largo, tá tranquilo, tá? Então eu vou na máquina, eu vou passar uma costurinha aqui em volta. Meninas, vejam só, já costurei aqui todas as laterais, tá? Ó, tá costuradinho. E o que diz lá que a gente tem que ter uma abertura no meio em um dos lados, um só. Então, eu vou puxar aqui, ó, o meu tecido, ó, e vou cortar só de um lado. Pra me cortar no lugar certo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o meio. Então, eu vou dobrar ele aqui e vou dobrar ele aqui, ó, tá? Costurinha com costurinha. E vou só dar uma vincadinha aqui pra me saber onde que é meu meio, tá? Desfiz, ó, meu meio ficou aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou puxar. E em um dos lados, tá, gente? Eu vou cortar. Precisa ser muito grande o meu corte? Não. Ó, tá bem aqui o meu encontro do meio, tá? Então, eu vou cortar um pouquinho, tá? Pelo menos o suficiente pra caber o meu dedo aqui dentro, tá? Dá mais um talinho aqui, tá? Não faz muito grande. Ó, cabe basicamente 2 dedos aqui. Mas como a gente vai enfiar só um dedo, ó, olha só, tá vendo? Porque aqui dentro a gente vai colocar o quê? A manta. Mas antes de colocar a manta, a gente tem que fazer o quê? Virar a nossa peça, certo? Pro lado certinho dele. Virando, vou consertar as minhas quinas. Espera aí que tem linha aqui. Passar a minha tesoura. Quem não tem segurança para passar a tesoura, porque fica com medo de apertar muito e acabar rasgando o tecido, pode ser com outra coisa, uma ponta de lápis, a ponta que eu digo a outra vez, tá, gente? Não a ponta mesmo. A cabeça do lápis, a cabeça da caneta, passa nas quinas para ficar bem certinho a sua peça, tá? Certo? Feito isso, vocês receberam enchimento, tá? Se o enchimento não for suficiente, porque eu deduzi mais ou menos a quantidade certa para fazer 2, vocês fazem um
que seria o que vai ficar lá, e depois vocês pegam mais enchimento, se não tiver na casa de vocês, lá na casa da criança, tá? Não tem problema. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o enchimento e vai colocar aqui dentro, tá? Então, eu vou encher tudinho aqui, ó. Quem quiser pegar a ponta de uma caneta ou alguma coisa para poder encher aqui, até com a tesoura mesmo, para ficar mais fácil, porque o buraco não é muito grande, tudo bem, tá? Mas, ó, quando entra a primeira parte, aí fica mais fácil para vocês ir colocando, tá bom? Então, eu vou encher isso daqui tudo. Pronto, olha só, já enchi. Tem uma quantidade considerável de manta aqui dentro, ó. O suficiente para ficar durinho, mas não muito, ó. Ele tá fofinho, tá? Mas ele não abaixa muito, ó. Tá vendo? Ele tem que estar durinho, mas não muito duro também. Essas quinas aqui é o que vai dar formato à nossa flor. Então, o que vocês vão fazer? Olha, com a tesoura ou com a ponta da caneta, a cabeça da caneta, vocês vão pegar aqui, ó, enfiar um pouco aqui, ó, para as pontas, para que elas não fiquem sem manta nenhuma e não dê muita estruturação ao nosso formatinho de flor, tá? Então, empurra aqui nas laterais e fica tranquilo. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai passar uma costura aqui. Uma costura na máquina? Não, né? Uma costura com uma agulha de mão mesmo, tá? Então, aqui eu tenho uma agulha de mão e peguei uma linha branca que eu tô usando aqui. O meu tecido é rosa, mas a linha que você vai colocar aqui é indiferente, porque a gente vai tampar isso daqui depois. A gente costura, por quê? Pra não ficar com isso daqui solto, né, gente? Vai que acontece alguma coisa, a gente vai ter que colar aqui depois, vai que a cola cai na manta e depois não cola direito, então a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Vou puxar aqui pra fora mesmo, como eu disse, é uma costura bem simples, ó. Vou puxar aqui e vou passar uma costura, ó. O que eu gosto de fazer sempre, eu gosto de costurar com linha dupla, tá? Não só uma linha, porque fica mais reforçado. No final tá dado nozinho, ó, 3 nozinhos, tá? Pra segurar bem firme na minha linha dupla, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou passar uma costura bem simples, tá, gente? Só pra poder fechar mesmo, ó. Não esqueçam que mesmo que tem nozinho, costura à mão sempre dá um nó início e final, tá? Para não correr o risco da linha se soltar. Assim como você dá retrocesso na máquina, a costura à mão também tem que dar um ponto firme, tá bom? Então, eu vou costurar essa parte aqui. Olha só, já costurei, tá? Como eu disse, não precisa ser um acabamento perfeito, porque a gente vai colocar um outro acabamento por cima. E agora, a gente vai utilizar a linha que vocês receberam aí, tá? Essa linha mais grossa aqui. Vocês vão precisar de uma agulha de mão novamente. O que acontece? Se a sua agulha de mão for daquelas que tem a cabecinha muito pequena para entrada de linha, só essas linhas normais, não vai entrar essa linha grossa. Então, você vai precisar de uma agulha, pelo menos uma que entre pesponto, para poder entrar isso daqui, tá? Essa linha mais grossa. Aí, vocês vão fazer, ó, linha dupla novamente, tá? Eu coloquei um pedaço razoavelmente grande aqui, deve ter em torno de uns 80 centímetros. Não coloca muito, também não pode ser muito pouco, porque se você colocar muito, corre o risco de embolar a linha, então a gente não põe nem muito, tá? Mas creio eu que esse tamanho de mais ou menos uns 80 centímetros é suficiente para fazer a parte aqui. No finalzinho, ó, eu dei 3 nozinhos na ponta da minha linha dupla, tá? Para poder fazer aqui, para ficar bem firme no meu tecido. O que acontece? Aqui a gente já tem mais ou menos onde é o meio que a gente costurou aqui. A gente precisa encontrar o meio deste lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Pode ser qualquer um das quinas aqui e vou medir. Ele tem 15 centímetros, então eu vou marcar aqui, ó, no 7,5, tá? E vou ver aqui mais ou menos onde que tá também, ó. Vou pegar aqui da minha costura, até minha outra costura. Tem 13. Então, eu vou marcar, opa, aqui, 6,5. Então, se é ali, o meu meio vai ser mais ou menos aqui. Ó, daqui até aqui, tem 13. Ó, esse vai ser o meu meio, certo? Eu marquei com uma caneta, gente, não tem problema, tá? Porque aqui também não vai aparecer, tá? Só pra me encontrar onde é o meu meio. Feito isso, eu vou vir aqui desse outro lado, ó. Não vou colocar a minha agulha onde eu costurei exatamente. Eu vou colocar um pouco mais pro lado, tá? Vou apertar ele e vou puxar a minha agulha lá do outro lado. Porém, a minha agulha tem que vir aqui
próximo ao meio. Precisa ser exatamente em cima? Não, porque a gente vai passar a agulha aqui muitas vezes, então não precisa ser necessariamente no meio. Você tem que passar próximo, tá? Uma circunferência bem próxima do meio, mas não necessariamente em cima, porque a agulha não vai poder ficar passando toda hora no mesmo lugar, tá? Senão não vai firmar. Feito isso, olha só, eu vou puxar, por isso que tem que ser dupla. Acontece que se você puxar isso daqui em uma linha só um fio de linha, pode correr o risco dessa linha aqui quebrar, tá? Então, a gente coloca dupla mesmo, tá? Põe aqui, ó, eu venho aqui no meio de um dos lados, ó, é indiferente o lado, tá vendo? E vou enfiar aqui de novo. Não vai ficar enfiando no mesmo lugar. Se eu comecei aqui, eu vou começar em outro lugar agora, tá, gente? Ó, e aí eu vou vir aqui, ó, tá? Nunca no mesmo lugar, para não correr o risco de quebrar a linha ou forçar o meu tecido em um lugar só. Fiz isso, ó, eu puxo. Por isso que isso daqui tem que estar cheio de manta, mas não pode estar muito cheio, porque na hora de puxar pode correr o risco também de, mesmo a linha ser dupla, se isso daqui tiver muito estufado, a linha ser dupla e ela estourar, porque ele não vai dar conta de segurar a manta que tá aqui, porque eu vou apertar a minha manta. Fez isso, eu vou passar de novo neste mesmo lugar. E novamente eu vou colocar aqui, mas não vou pôr novamente no mesmo lugar que eu já entrei. Vou pôr no lugar que eu não entrei ainda. E vou colocar aqui próximo, mas nunca no mesmo lugar, tá? Fez isso, ó, vou puxar novamente. Viu? Ficou, ó, uma entradinha aqui. Perfeito. Vai fazer isso de todos os lados, 2 vezes. Fiz nessa primeira, vou fazer na segunda, sempre lembrando dessa parte de não colocar a minha agulha onde eu já coloquei a linha, ó. Vai sair aqui onde não coloquei a linha, bem próximo, ó, gente. Vocês vão ver que tá bem próximo, mas não tá em cima, tá? Fiz isso, ó, puxei também, viu? E vou fazer novamente. Aqui. E vou fazer isso em todas as minhas partes, ó, puxei. Viu que ele abriu, entrou. Aqui também, ó, vou fazer isso aqui 2 vezes, vou fazer isso aqui 2 vezes, vou fazer aqui 2 vezes. Não vou fazer tudo aqui pro vídeo não ficar longo, então vou dar pausa e vou fazer e volto com vocês, tá bom? Se ocorrer de não der a linha que vocês fizeram, aí vocês vão enfiar 2 vezes e vai vir aqui e dar uma finalização e começar novamente, tá? Eu creio que essa linha não vai dar, então eu vou fazer isso e já volto para vocês verem. Olha só, a minha linha não vai dar para mim passar mais 3 vezes. Então, eu dei uma dupla aqui, certo? Eu já fiz isso. E aqui não vai dar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha lá, ó. Novamente, ela vai vir aqui, certo? E eu vou deixar aqui, ó, sobrando um pouquinho, tá? E vou voltar daqui pra lá novamente, ó. É aquele mesmo nozinho que a gente dá em finalização de peças à mão, ó. Fez isso, ó. Eu iria puxar isso daqui, eu passo ela por dentro, ó, e travo ela lá, certo? Pra não soltar a minha linha, ó, pra ficar firme, porque ela tá dado um nó aqui. Aqui eu vou cortar, né? Não corta muito no pezinho, tá, gente? Pra não correr o risco de acontecer alguma coisa e a linha escapar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar mais linha novamente. Vou fazer a linha dupla. Vou fazer os 3 nozinhos na ponta. E vou começar do mesmo jeito que eu comecei esse daqui. Vou fazer as mesmas coisas nos outros 3 lados que faltam, tá bom? Olha só, já fiz as outras partes, eu fiz a mesma coisa, coloquei linha dupla, comecei por aqui com 3 nozinhos, tá? E fiz as outras partes, vou fazer aquela mesma finalização. Vou colocar aqui, vou puxar aqui. Agora já tá mais fácil, porque já tá tudo no meio feito, tá? Tá mais fácil, não precisa ficar puxando muito o tecido. Ó, puxei lá, agora eu vou dar um nozinho aqui, né? Pronto, e firma aqui. Vou cortar aqui. Ó, peraí. Antes de cortar, depois que eu firmei, eu vou colocar o botão. Vocês receberam o botão, né? Firmou lá, ó, coloca aqui, ó. O botão tem que tampar toda a sua parte aqui que você foi, tá? Se o seu botão for um pouco menor, você tem que prestar atenção para que isso daqui não saia muito longe da onde o seu botão vai, ó. Porque o botão vai tapar essa parte aqui que você fez, ó, certo? Fiz isso, ó, vou lá do outro lado, ó, puxei, certo? Aqui do outro lado,
eu venho aqui em qualquer um das minhas laterais, ó, e faço um ponto aqui, ó, só pra me fazer o acabamento, pra não soltar, ó. Fez aquela mesma coisa que a gente fez lá no início, ó. Põe aqui por dentro, ó, e aperta. Puxa. Puxou. Pronto, cortou. Tem problema ficar essa pontinha? Não, porque a gente vai tampar isso daqui, tá? Olha só, a nossa frente já tá certa. O que que acontece? Às vezes a gente faz, isso daqui fica um pouco mais pra lá do que pra cá, ó. Dá pra consertar, tá, gente? Então, se o seu ficou um pouco mais pra um lado do que do outro, você vem e coloca no meio, ó. Faz isso com todas as laterais, tá bom? Agora a gente vai fazer esse lado daqui. Então, esse aqui eu vou reservar. E a gente vai precisar dessa parte aqui agora. Deixa eu separar aqui. Vou cortar ela. O que tem que prestar atenção nesta hora de cortar? Porque o cortar dele já é meio que um acabamento, tá? Então, não pode ficar aquele picotado, sabe? Quando você corta alguma coisa e fica uma ponta, aí não pode acontecer isso, tá? Então, eu vou cortar aqui certinho, com calma, a minha folha, certo? Ó, minha folha tá cortada. E vou cortar a minha parte redondinha de acabamento também. Aqui. Acabamento também corta certinho para não ficar picotado. Certo? Agora, a gente vai utilizar a folha. O que que acontece na folha? Ela é uma folha assim, dá pra você ver que tem um formato de uma folha. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte para ela ficar mais parecida com uma folha, que é passar uma costura. Quem faz pet, aplique, ou quem faz as aulas de feltro, pode passar um caseado aqui do lado, ó, que vai ficar legal. Passa um caseado aqui do lado, todinho, e aqui no meio faz aquele ponto trançadinho, aqui, ó. Vai ficar igual essa daqui, ele tem que ficar parecendo com o meio de uma folha. Então, eu vou fazer isso na máquina, mas quem quiser pode fazer na mão também, não tem problema. Quem já faz parte dos outros cursos, pode fazer na mão também. Quem não faz, faz na máquina também. Ou quem faz e quiser fazer na máquina também, tá tranquilo. O que que acontece para passar o ponto aqui? Eu vou na máquina para mostrar para vocês, mas vocês vão regular a máquina de vocês para que o ponto normal, é para passar um ponto normal, tá, gente? Ele tem que ser mais largo. Não quero que vocês coloquem no ponto lá 2, 2,5, 3. Quero que coloque o maior, que é 5, 4,5, dependendo da máquina que tiver aí, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como vai fazer isso na máquina. Sobre o verde, eu não posso colocar aqui um verde igual a esse, porque eu quero que a minha beirada e o meu meio apareça, para que ele fique parecendo uma folha. Então, aqui, ó, eu vou colocar um verde diferente, tá, gente? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai colocar um verde para que destaque, para que você veja a lateral, porque ele é um acabamento e é para parecer uma folha mesmo, tá bom? Bom, olha só. O meu verde embaixo tem que ser o mesmo de cima, tá, gente? Então, aqui eu tô com a minha agulha meio pezinho de máquina, tá? Quem não tem, não pode movimentar a agulha, pode fazer meio pezinho sem movimentar, tá? O meu eu joguei pra lá, ele vai ficar meio pezinho, ó. Vou começar aqui embaixo, tá? Do lado. E ele tá no 5, tá? A distanciamento da minha linha, do meu ponto, tá o maior da minha máquina, que é o 5, tá? E vocês verem aí qual que é o maior de vocês e colocam. Eu vou fazer aqui, vocês vão ver como é que faz, e aí vocês fazem igual na casa de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a costura aqui, ó, aqui tudo, tá? Chegando aqui, eu não vou encostar, eu vou parar aqui, ó, deixar um espacinho e vou vir aqui no meio fazer essa parte aqui. Chegando aqui, eu tenho que dar um retrocesso, assim como no início eu vou dar um retrocesso, tá? Então, eu vou fazer na máquina pra vocês verem, pra vocês terem uma noção quando vocês forem fazer o de vocês aí, tá bom? Vou começar aqui. Retrocesso. Vou virar um pouco aqui. Vou fazer devagar pra vocês verem, tá, gente? Ó, chegando aqui no final, eu vou com a mão pra não ir muito perto, ó, da minha pontinha. Ó, tá vendo que tá ficando o ponto largo?
que eu coloquei no meu ponto mais largo. Ó, chegando aqui, eu não fui até lá no final, dei mais ou menos o